Os biogeoquímicos são processos naturais que garantem a circulação e a reciclagem dos elementos químicos essenciais à vida, como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e a água, que são ciclos que serão apresentados logo em seguida de forma específica. Entre os seres vivos e o ambiente tem o solo, a água e a atmosfera. Eles mantêm basicamente todo o equilíbrio ecológico, permitindo que a matéria seja continuamente reaproveitada na natureza, enquanto toda a energia flui. Esses ciclos eles conectam a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, sustentando todas as formas de vida no planeta. São os processos pelos quais todos os elementos químicos que compõem os seres vivos se juntam para, fornecer essa energia. Eles recebem esse nome porque eles envolvem basicamente três partes principais, ou melhor dizendo, três matérias fundamentais, que é a biologia, a geografia e a química. O bio do biogeoquímico se refere aos seres vivos, o geo de geografia quer se relacionar ao solo e às rochas, e o químico, que indica todas as transformações químicas sofridas por todos os elementos apresentados dentro desses ciclos. O ciclo do fósforo é um processo natural essencial para a vida, pois esses elementos fazem parte do ATP, do DNA e do RNA e das suas membranas celulares. Diferente dos outros ciclos, ele não possui fase gasosa, ocorrendo apenas no solo e na água. O fósforo é liberado nas rochas fosfatadas pelo interrompirismo e absorvido pelas plantas, passando depois para os animais através da alimentação. Quando os seres vivos morrem, o fósforo é decomposto e dissolvido ao solo, podendo ser reutilizado. Parte dele vai para os oceanos, formando sedimentos que originam novas rochas. O uso excessivo de fertilizantes ricos em fósforo causa eutrofização, prejudicando o meio aquático. Assim, esse ciclo garante a reciclagem do fósforo e o equilíbrio dos ecossistemas. O ciclo de enxofre é um processo natural de circulação do enxofre entre a atmosfera, o solo, a água. Ele é essencial para a vida porque ele é um componente de proteínas. O ciclo envolve a absorção de sulfato pelas plantas, a transferência para os animais através de uma cadeia alimentar e o retorno ao ambiente pelo processo de decomposição. Micro-organismos que desempenham um papel crucial convertem compostos de enxofre como o sulfeto e o sulfato e vice-versa. Além de realizar a oxidação de sulfeto de hidrogênio, que seria o H2S, para o dióxido de enxofre na atmosfera, as atividades humanas funcionam como queima de combustível fóssil, também liberando na atmosfera e contribuindo para a formação da chuva ácida. Oi, gente! Eu vou falar agora um pouquinho sobre o ciclo da água, que é um dos ciclos bioquímicos mais importantes do planeta. Ele mostra como a água circula entre a superfície da Terra, a atmosfera e os seres vivos. Bom, tudo começa com a evaporação, quando a água dos rios, lagos e oceanos passa para o estado gasoso, por causa do calor do Sol. Depois, esse vapor sobe e forma as nuvens, num processo chamado de condensação. Quando as nuvens ficam muito cheias, acontece a precipitação, que é a chuva. A água, então, cai na terra e pode se infiltrar no solo, alimentar os lençóis freáticos ou escoar até os rios e mares, recomeçando assim o seu ciclo. Esse processo é essencial para manter o equilíbrio do clima e garantir a água disponível para todos os seres vivos. As ações humanas têm influenciado profundamente os ciclos biogeoquímicos, que são os processos naturais responsáveis por reciclar elementos essenciais à vida, como o carbono, o nitrogênio, o fósforo e a água. Quando esses ciclos funcionam de forma equilibrada, garantem o bom funcionamento dos ecossistemas. No entanto, as atividades humanas têm causado diversos desequilíbrios ambientais. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis libera grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, intensificando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. O desmatamento também interfere nesse processo, porque reduz a quantidade de árvores que realizam a fotossíntese, ou seja, que absorvem esse gás. Outro problema é o uso excessivo de fertilizantes nas plantações,
que altera o ciclo de nitrogênio e do fósforo, provocando a contaminação do solo e da água. Esse excesso de nutrientes pode gerar a eutrofização, um fenômeno que causa a morte de peixes e outros organismos aquáticos por falta de oxigênio. Além disso, a poluição dos rios, a urbanização desordenada e a produção exagerada de lixo também contribuem para o desequilíbrio desses ciclos, dificultando a regeneração natural dos ambientes. Esses impactos mostram que a ação humana, quando feita de maneira irresponsável, afeta diretamente a estabilidade dos ecossistemas e coloca em risco a qualidade de vida de todas as espécies, inclusive a nossa. Por isso, é essencial repensar nossos hábitos e investir em práticas sustentáveis, como o reflorestamento, o uso consciente dos recursos naturais e a redução da poluição. Só assim será possível restabelecer o equilíbrio entre as atividades humanas e o meio ambiente. O ciclo do carbono é um processo pelo qual o carbono circula entre o ar, os seres vivos e o ambiente. No ar, o carbono aparece principalmente na forma de gás carbônico, CO2. As plantas retiram esse CO2 do ar durante a fotossíntese, transformando em alimento. Quando os animais se alimentam das plantas, o carbono passa para eles. Tanto plantas quanto animais respiram, liberando parte desse carbono de volta para a atmosfera como o CO2. Quando os seres vivos morrem, seus corpos são decompostos por micro-organismos, liberando carbono para o solo ou novamente para o ar. Com o tempo, parte desse carbono pode formar combustíveis fósseis como carvão e petróleo. Quando esses combustíveis são queimados, o CO2 retorna novamente para a atmosfera. Assim, o carbono está sempre circulando na natureza. Esse ciclo é muito importante, pois mantém o equilíbrio entre os gases na atmosfera e garante que a energia flua entre os seres vivos. Quando esse equilíbrio é alterado, como acontece com a queima excessiva de combustíveis fósseis, ocorre o aumento do CO2 na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas.